afundando a barragem da Vale, explodiu. Meio-dia e 37 do dia 25 de janeiro de 2019. Uma sexta-feira de muito calor, quando uma das barragens da mina Córrego do Feijão rompeu em Brumadinho, Minas Gerais. A lama arrastou tudo pela frente. Uma tragédia que naquele momento ninguém sabia o tamanho, mas hoje contamos 270 mortos e alguns desaparecidos até hoje. Mas assim que a barragem rompeu, o que mais importava ali era salvar vidas. O helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi o primeiro a chegar. No comando, a Major Carla Lessa, a primeira mulher comandante de um helicóptero de bombeiros no Brasil. A Major Carla Lessa teve uma atuação determinante ao pilotar o helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas nos primeiros resgates quando a barragem rompeu. Com uma precisão impressionante, ela conseguiu calcular a distância exata entre o helicóptero e a lama e, junto com toda a equipe, assim salvar vidas. Sem dúvida, Carla é uma mulher do nosso tempo e está com a gente hoje. Bem-vinda, Major. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse bate-papo com você. Então, eu queria começar lá do momento da tragédia, né? Como que a senhora ficou sabendo, como é que foi essa dinâmica no momento em que a barragem rompeu? No dia 25 de janeiro de 2019, eu estava de serviço no Batalhão de Operações Aéreas, aqui no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. E era por volta do horário do almoço, quando eu estou de serviço, de prontidão, eu fico preparada, eu e minha equipe, para qualquer deslocamento que haja necessidade de empenho de aeronave. E enquanto almoçava, foi dado um alarme sonoro avisando a equipe que alguma emergência havia ocorrido e que possivelmente o empenho da aeronave seria necessário. Imediatamente eu me desloquei para a sala de operações e lá eu recebi informação do copiloto que havia rompido uma barragem em Brumadinho. Naquele momento ele já estava em contato com o solicitante para confirmar a informação e verificar os pontos de coordenada geográfica para que a gente pudesse deslocar o mais rápido possível. Confirmada a informação, a equipe rapidamente se preparou e preparou os equipamentos necessários para que a gente pudesse atuar naquela emergência. E naquele momento, rapidamente nos veio à memória o episódio do rompimento de barragem de Mariana. Então, a preparação mental do que fazer, o cenário que nós poderíamos encontrar já veio à mente, e isso é importante para, na hora do atendimento à ocorrência, a gente tenha tranquilidade para fazer um bom atendimento e mais ou menos brifado, acordado, alguma manobra que possa ser realizada. E nós deslocamos, foram cerca de 16 minutos de voo até o local. Major, quando vocês chegaram até o local, tinha acabado de romper a barragem. Qual foi a cena? A senhora conseguiu ver lá do alto algumas vítimas ou era só lama, não dava para ver nenhuma pessoa? Minas Gerais é um estado onde existem mares de morro, né? Muitas montanhas. E quando nós nos deparamos com a cena, nós atravessamos uma montanha e logo em seguida veio à frente o cenário do rompimento da barragem. Nós chegamos um pouco mais alto para superar o obstáculo do relevo e à medida que nós íamos abaixando e tentando visualizar todo o cenário, foi dando para ver os detalhes ali do ocorrido. Então, muita lama, o que predominava era lama, poucos sinais de construção e era possível verificar o pontilhão que foi danificado, locomotiva que estava descarrilhada, aos poucos alguns veículos também no meio da lama, um cenário de muita destruição. Não dava para ter noção se havia ou não residências ali naquele ambiente, porque o que se via por todo lado era lama.
E em que momento que vocês, ali no helicóptero, conseguiram ver lá embaixo uma pessoa pedindo socorro? Logo que nós deslocamos, nós combinamos e acordamos que seria feito um sobrevoo. E ali, dentro do helicóptero, eu junto com os demais integrantes da equipe, formado por médico e enfermeiro do SAMU, além de outros 3 bombeiros, acordamos que seria feito um pouso no campo de futebol que oferecesse segurança e local para rápida evacuação, caso necessário, e possibilitasse também a chegada de outras ambulâncias em apoio, além de apoio de outros helicópteros, para que ali fosse nossa base de apoio inicial. E a ideia era aliviar o peso da aeronave, retirar todos os materiais que não seriam utilizados naquele momento, para que fosse possível a equipe resgatar o maior número de pessoas possível. E assim foi feito. A equipe foi dividida em 2, médico, enfermeiro e copiloto foi deixado no campo de futebol, juntamente com bancos das aeronaves, lembrando que boa parte dos materiais e suportes são facilmente retirados, e eles são de engate rápido, são leves, o que possibilita mais versatilidade do uso do equipamento. E depois eu desloquei com outros 2 bombeiros, já com a aeronave mais leve e vazia, para procurar pessoas que possivelmente poderiam estar ali na lama. E, num certo momento, populares que estavam próximo onde a lama atingiu, gesticulavam e chamavam a aeronave através dos braços. Não dá para escutar voando as pessoas chamando, mas era possível entender o gestual, era possível entender que havia alguma coisa que estava ali que eles queriam que a gente se aproximasse. E à medida que a gente deslocou para o local onde eles nos direcionaram, nós avistamos uma das vítimas, a Thalita, na lama, e já com sinais claros de fratura e de sofrimento aparente, com risco iminente de morte. E aí nós também nos planejamos para realizar a operação de retirada dela daquele local onde havia um risco considerável. A gente acompanhou aqui de longe, o Brasil inteiro, o mundo inteiro viu a cena no momento em que a senhora consegue equilibrar, calcular a distância do helicóptero com a lama. Foram alguns minutos mantendo o helicóptero ali para conseguir resgatar a Thalita, de 15 anos, do meio da lama, né? Como é que foi essa operação? Muito sangue frio, não é, Major? Eu digo que envolve muita preparação, tanto técnica para realizar a manobra, quanto preparação psicológica e conhecimento dos profissionais que ali estavam comigo, e confiança, né, um para com o outro, para que a gente pudesse realizar a manobra da melhor forma possível. A operação em voo de baixa altura, um voo pairado, aquele voo próximo às pessoas e próximo à lama, levou cerca de 6 minutos, isso aferi com as filmagens, e durante o início da operação eu procurei me concentrar, pensando que eu já havia feito algo semelhante, algo até mais difícil que aquilo, que eu era capaz e era possível de executar aquela tarefa. Além disso, os profissionais que ali estavam comigo também eram capazes e qualificados. Eu confiava neles e eles confiavam em mim. Enquanto fazia a manobra para realizar o salvamento da Thalita, a aeronave da Polícia Militar me chamou na fonia e me informando que havia preparado um local para que eu pudesse pousar, e era uma plantação de milho, tinha feito um voo mais baixo para que a vegetação pudesse deitar e não oferecesse um risco para toque na aeronave. E eu informei que eu estava
terminando de fazer o resgate, iria deixar a Thalita no campo de futebol para cuidar dos médicos e avaliação se ela teria necessidade de rápida transferência para o hospital. Pegaria os equipamentos necessários para a imobilização e iria até lá para resgatar a segunda vítima. E assim foi feito. E havia uma decisão a ser tomada se nós continuaríamos tentando resgatar outras pessoas que estivessem na lama e levando para o campo de futebol, se daria tempo de chegar ambulâncias, poderia esperar, ou não, se era iminente a necessidade de transporte das duas pacientes que já haviam sido retiradas. E o posicionamento do médico foi que nós precisávamos levá-las o mais rápido possível para o hospital de referência aqui de Belo Horizonte, que é o João 23. Assim foi feito, enquanto preparava para embarcar as duas pacientes, outras aeronaves já haviam sido mobilizadas, inclusive do Corpo de Bombeiros, com outras equipes, e já estavam chegando para fazer o serviço de tentar visualizar e resgatar outras vítimas. Depois, na hora adrenalina para salvar vidas, eu sei que depois a senhora se encontrou tanto com a Thalita quanto com a Paloma. Qual é a sensação, né, de ajudar a salvar vidas de um momento tão dramático como esse, Major? Eu acho que a sensação é uma das melhores que eu posso experimentar, principalmente vendo a recuperação de ambas. A Thalita já consegue andar e já consegue superar, de certa forma, essa tragédia que foi na sua vida. Ela teve outras perdas de familiares e, de certa forma, eu fico satisfeita e é muito gratificante poder fazer realmente diferença na vida de alguém. Então, é uma das coisas que motiva a continuar a trabalhar, sem dúvida. E uma das melhores coisas que é trabalhar no Corpo de Bombeiros é ter esse retorno de vidas salvas e de pessoas se recuperando com qualidade. Quase 1000 dias depois da tragédia de Brumadinho, o Corpo de Bombeiros de Minas ainda realiza buscas diariamente para encontrar 9 pessoas que permanecem desaparecidas. Em agosto foi localizado o corpo de Juliana da Silva. Com 33 anos, ela tinha acabado de ter gêmeos. Ao todo, 270 pessoas perderam a vida no rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Já foram remexidos 12 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério e quase 4.000 militares da corporação já atuaram e atuam em revezamento para encontrar até o último desaparecido. Desde 2019, cerca de 12 bilhões de reais foram investidos em projetos socioeconômicos e ambientais para o desenvolvimento da região atingida. Mais de 10.500 pessoas já firmaram acordos de indenizações individuais. Somados, os valores já ultrapassam 2 bilhões de reais. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Eu nunca quis ser do Corpo de Bombeiros, talvez porque não existisse próximo pessoas que pudessem me dar o exemplo da profissão. Então, com 18 anos de idade, eu me preparava para fazer vestibular para engenharia química. E os cadetes da Polícia Militar foram até o colégio, eu estudava no colégio militar, para fazer uma demonstração e divulgação
do concurso público, do curso de formação de oficiais, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros. E era inscrição unificada. No dia da inscrição, eu decidi fazer para o Corpo de Bombeiros, pensando nas atividades que eram realizadas pelos os dois órgãos, o que mais se enquadraria ao meu perfil. À medida que eu ia tendo contato com as atividades que são realizadas pelo Corpo de Bombeiros, mergulho, escalada, atividade aérea, atendimento pré-hospitalar, eu fui me apaixonando e me encontrando na profissão e a chegar no ponto de eu ter certeza que é isso que eu queria para o resto da minha vida. Mas como é que a sua família recebeu a notícia? Não, eu quero entrar no Corpo de Bombeiros. Como é que foi a reação? A minha família, de certa forma, sempre me apoiou. Eu tenho um irmão, ele mais novo, 4 anos, então não foi algo que houve resistência. Eu me lembro do meu pai, na época, comentar que bombeiro não era coisa para mulher. Talvez por um paradigma que existe com relação à profissão, que só poderia ser realizada por homem, mas eu insisti que eu iria tentar. E se não fosse para mim, se eu não me encontrasse, eu faria outra coisa, faria outro vestibular ou continuaria o curso que eu havia passado, né? E o engraçado é que na época eu vinha num período de muito estudo e horas durante o dia, estava muito cansada psicologicamente e fui viajar, fui para a praia com a minha família, saiu o resultado, curso de formação de oficiais, e eu tinha a opção de continuar a viagem ou voltar sozinha para realizar as outras etapas do curso. Eu fui viajar, meu pai e minha mãe falou, não, vamos viajar e depois, se for o caso, você tenta de novo, você passa e vida que segue. Um dia depois que eu havia chegado na praia, falei, eu quero voltar, porque eu quero dar continuidade à fase de preparação. E eles prontamente me atenderam, eu retornei sozinha para fazer as provas físicas e avaliação de saúde. Fui aprovada e desde então tenho o apoio deles em todas as situações mais difíceis que eu tenho que enfrentar. Ah, mas mulher bombeiro, como é que você vai engravidar? Como é que você vai ter uma família? Como é que você levou isso para o lado da sua família? Eu sou casada já há 9 anos. Eu tenho um marido que é um companheiro que me apoia e me ajuda nos momentos difíceis e acompanha a minha trajetória, tanto profissional e também o desempenho das tarefas em casa. Isso ajuda bem. Com relação a ter filhos, provavelmente isso impacta sim nas minhas decisões. Hoje ainda não sou mãe, mas há uma possibilidade de eu ser. Isso, ser do Corpo de Bombeiros não é um empecilho para ser mãe. A gente precisa ter projetos na vida, né? Projetos profissionais e projetos particulares, familiares, saber conciliar bem e priorizar determinado assunto, dependendo da fase da vida. Acho que essa é a arte e o objetivo, né? É possível, sim, claro, que o desempenho da carreira profissional faz com que eu esteja um pouco mais distante ali da casa, da rotina familiar, em alguns momentos. Mas isso não inviabiliza de constituir uma família. E vaidade tem, né? Não é porque coloca um uniforme ou tudo. A mulher, ela não deixa de ser mulher, não é, Major? Eu entendo que a mulher é feminina independente de maquiagem, independente de aparências
que se configuram para o ambiente externo. Eu me considero feminina, eu uso, com relação à vaidade, eu uso pouca maquiagem, eu não me considero uma mulher muito vaidosa. Por outro lado, a apresentação pessoal é algo importante, é importante para a minha autoestima, é importante porque passa uma mensagem também de credibilidade. Então, independente do sexo, eu acho que nós, né, seres humanos, precisamos nos cuidar, porque isso reflete também a forma com que a gente encara a vida. Mas machismo existe também, né? Isso é inegável, né? Sim, existe no meu ambiente familiar, e existe na sociedade. Eu fui criada, em alguns momentos, meu pai falando que lavar louça não era tarefa para homens, por exemplo. Meu irmão não lavava louça, era uma tarefa que eu executava. E isso é um exemplo de tantas outras coisas pequenas que ocorrem, mas que mostram que a sociedade ainda, de certa forma, é machista, atribuindo determinadas tarefas exclusivamente a mulheres e outras a homens. E a gente precisa entender como isso foi construído historicamente, por que nós estamos nesse ponto, e procurar mudar essa cultura com o tempo, com paciência, com persistência, mostrando que nós somos capazes de realizar diversas tarefas pela nossa competência e tendo a mesma preparação que é dada aos homens. Anteriormente, quando pousava em campo de futebol, em algum local nos municípios onde nós vamos atender pacientes, era comum as pessoas perguntarem quem era o piloto, e quando era mencionado que eu era o piloto, as pessoas duvidavam ou achavam que estava brincando, que eu não era a responsável pela condução da aeronave. Então era muito frequente esse tipo de abordagem. Depois de Brumadinho, outra história, né? Porque daí a sua imagem apareceu na televisão, também recebeu condecorações, aí mudou, não é? Mudou, e eu acho que não mudou só para mim, porque eu já ouvi alguns comentários relacionados quando tem uma mulher que eu vejo que eu estou embarcando numa aeronave comercial, eu fico mais segura, porque eu lembro da senhora. Então, acho que acaba impactando em outras esferas, e isso é muito bacana de se ver. E aí, quando uma mulher, uma menina, uma jovem lhe pergunta, né, se é possível chegar aonde a senhora chegou, não há a menor dúvida, né? Eu fico feliz e, de certa forma, orgulhosa por ser exemplo, por ser o que eu não tive quando infância, né, um modelo de possibilidade, representar isso para algumas crianças de desempenho de outras profissões, e existem diversas profissões que podem ser executadas de acordo com o perfil de cada um. A mulher do nosso tempo é uma mulher em transformação, que está se encontrando cada vez com uma autoestima e conhecendo os seus limites e suas capacidades. É uma mulher que tem muito ainda a conquistar, cheia de previsões positivas, de espaços a serem atingidos. Eu vejo um ambiente muito propício a crescimento e a melhorias para com as mulheres. Por outro lado, precisamos ficar atentas e continuar a lutar, a nos proteger, para que atitudes machistas ou até de agressões contra as mulheres não ocorram ou diminuam de forma considerável, para que isso não seja mais uma realidade.